Depois de vários anos morando em Orlando, eu e minha família nos mudamos aqui para o interior dos Estados Unidos e a gente pagou um preço que não foi dos mais simples para poder mudar o nosso estilo de vida. Eu queria compartilhar isso um pouquinho com vocês. Se vocês ouviram um barulho é porque a gente está se organizando para receber um pessoal aqui em casa, então atrás da câmera tem uma festa sendo preparada pela minha maravilhosa esposa, mas um dos pontos que a gente definitivamente teve que mudar e abrir mão foi um pouco do estilo de vida hiperconectado, porque aqui no interior, pelo menos onde eu moro, não tem influenciadores e celebridades. São pessoas normais vivendo vidas normais. Não são vários estrangeiros produzindo conteúdo no Instagram como acontece em Orlando com muito volume. Então, por exemplo, aqui na rua onde a gente mora, né, filho? Eu não sei nem dizer quantas vezes, eu acho que eu conto nos dedos de uma mão, quantas vezes eu vi um pai ou uma mãe com o celular na mão. Assim, o máximo que eu vejo, eles pegam o celular, tiram alguma foto de algum evento muito específico e guardam no bolso. Não tem essa de ficar mandando mensagem, de ficar mandando áudio. Você não vê pessoas com fone de ouvido, você vê pessoas realmente muito presentes, vivendo a vida. Se você fica ali como alguém viciado, conectado o tempo inteiro, você fica meio estranho, sabe? Porque você não tá convivendo. E você, Dudu, quando você tá brincando com seus amigos aqui na rua e os pais deles estão sempre presentes, brincando junto com as crianças, conversando ali fora, você vê eles com o celular na mão? Não, nunca vi uma criança ou um adulto com o celular na mão. É, né? Eles estão sempre brincando, nunca estão só enfornados no celular, né? Não. Outro preço que a gente teve que pagar foi o de perder acesso a entretenimento fácil. Imagina, você mora em Orlando durante anos, que é literalmente talvez a cidade mais viva do ponto de vista de coisas para fazer em família, talvez do mundo inteiro, mas com certeza dos Estados Unidos, e de repente você sai e vai morar no interior. É um belo de um choque. Agora você não tem 500 mil opções de coisas para poder fazer a todo momento. Então isso exige de você bastante adaptação e mudança ali na tua rotina. Agora você vai ter que se virar com outras coisas e você não tem mais 5, 6, 7, 8 parques para poder levar e praças públicas cheias de entretenimento, gratuitas, como você tem em Orlando. Então, isso é um choque para a família dar uma mudada na dinâmica e você precisa se reinventar e encontrar outras coisas para fazer. Então, definitivamente, esse foi um dos preços que a gente pagou para poder morar no interior. Ainda dentro dessa perspectiva de coisas às quais você tem acesso, a gente precisou mudar algumas coisas. Por exemplo, a gente tinha uma cultura de todo sábado a nossa família comprava uma picanha e a gente cortava, ficava beliscando ali e conversando. Acabou, porque aqui não tem mais picanha. Então, assim, não é a mesma coisa você usar esses cortes americanos. Então foi uma das coisas que inclusive mudou a rotina da família no final de semana. Parece bobo, mas é mais uma coisinha que vai se empilhando ali. Recentemente, inclusive, a gente falou, cara, quer saber? A gente vai retomar esse hábito e vamos comprar algum corte de carne específica, a gente vai fazer. Foi super legal, mas durante um tempo a gente teve uma janela ali que a gente, caramba, cara, eu quero picanha. Curiosamente hoje a gente viajou para uma cidade grande que tem a um tempo de distância daqui e achávamos que íamos encontrar picanha lá, mas não encontramos. Então foi uma das coisas que a gente teve que se adaptar. Um outro preço que a gente teve que pagar é de realmente se dedicar 100% ao inglês, porque aqui você não tem uma estrutura dedicada a lidar com estrangeiros. Você tem isso em Orlando, por exemplo. Você tem pessoas que falam espanhol literalmente tudo quanto é canto, você tem um monte de brasileiro e fica muito mais fácil de você fazer qualquer coisa, seja entretenimento ou resolução de algum problema, sem falar inglês. Aqui não tem o que fazer. Aqui você vai precisar falar inglês e não tem pra onde fugir. Então isso te expõe bastante a necessidade de aprender, mas também volta como um nível de evolução absurdo, assim. Porque eu e minha esposa, a gente melhorou no inglês aqui. Meu filho então nem se fala, porque ele virou fluente em inglês aqui depois da gente ter saído de Orlando. É uma mudança muito forte, mas ela é para melhor. Exige um sacrifício um pouco maior no início, mas depois você se adapta e aí as coisas seguem normal. Ainda dentro dessa perspectiva, embora a gente já fosse muito independente quando a gente morava em Orlando, porque é o nosso estilo, a gente gosta de se virar para fazer as coisas, a gente corre atrás, não quer dar trabalho para ninguém, então 95% das coisas a gente se virava e fazia sozinho, mas aqui não tem 95%, aqui é 100%, porque você não tem uma comunidade de brasileiros aqui que está vivenciando a mesma realidade e descobrindo caminhos para você conseguir as coisas de uma forma mais fácil, mais rápida ou menos sofrida. Você precisa desbravar e fazer tudo sozinho. Então, para quem está chegando, não é uma boa ideia, ao meu ver, você perder esse nível de acesso. Vale mais a pena você ir para algum lugar onde você vai ter o apoio de uma comunidade que está vivenciando as mesmas coisas que você, que tem dicas para te dar, que pode te mostrar caminhos, do que você se aventurar de uma vez só em um lugar onde você não conhece ninguém, onde não tem ninguém que vem de uma raiz igual a sua e que passou pela sua jornada e vai poder te ajudar. Um outro preço que eu tive que pagar, que eu e minha esposa, a gente teve que ser ainda mais independentes em resolver as coisas dentro de casa. Aqui, naturalmente, não tendo um número grande de imigrantes, o preço dos serviços manuais ele é mais alto. Então, o incentivo a você economizar uma grana se virando e resolvendo sozinho, ele é muito maior. Então, em tudo que a gente pode,
a gente prefere fazer sozinho, e aí é legal porque a gente desenvolve várias habilidades diferentes. Então, por exemplo, eu fiz uma workbench aqui na minha garagem, que eu e o Dudu a gente criou juntos, e agora a gente tem mais capacidade de, junto com algumas ferramentas que nós compramos, de construir algumas coisas. Nós tivemos que nivelar parte do terreno aqui no fundo sozinhos e construir a fogueira que nós temos agora no quintal da nossa casa. Coisas que talvez o Orlando tivesse cogitado pagar alguém para fazer. Aqui você acaba pensando 3 vezes antes e se tornando muito mais independente. Então assim, se você não é uma das pessoas que ou sabe ou tem vontade de aprender a colocar a mão na massa e resolver seus próprios problemas, não tem problema, mas você vai ter que abrir o bolso, porque a mão de obra americana, ela é uma mão de obra mais cara do que a mão de obra estrangeira. Eu queria falar inclusive sobre um preço que eu na verdade deixei de pagar, mas é legal só para vocês que estão assistindo, que vocês pensem na perspectiva de que isso vale tanto para uma pessoa que decidiu imigrar para os Estados Unidos, quanto para pessoas que resolveram viver uma experiência temporária. Inclusive, eu sou dono de uma empresa que tem ajudado muita gente a viver experiências de não imigrante, pessoas que vêm para os Estados Unidos para poder passear e podem se enfurnar, passar um mesinho no interior e viver essa realidade, entender o que eu estou falando. Tem pessoas que vêm aqui para poder estudar, seja inglês ou graduação e pós-graduação, que a gente tem ajudado muita gente a vir viver esse tipo de experiência, né? Que são experiências que vão transformar a tua realidade, vão te tirar de um patamar que você está hoje no Brasil e vão te colocar num patamar muito acima, porque você vai estar se capacitando no país mais desenvolvido no mundo. Então, muitas pessoas que me acompanham vêm viver experiências nos Estados Unidos com visto de estudante. É um visto que dá bastante estabilidade, previsibilidade, para que a pessoa viva realidades diferentes. Então, isso acaba valendo para o imigrante, mas vale também para o intercambista que está fazendo uma graduação ou pós-graduação, por exemplo, eventualmente podendo trabalhar legalmente na área de estudo. Então, isso vale para o imigrante, mas vale também para quem está se capacitando no inglês, na graduação ou na pós. Em alguns desses casos, principalmente na graduação e da pós, você consegue trabalhar legalmente na área de estudo, o que é maravilhoso. E para pessoas que querem passear também, que podem optar por, cara, vou sair do óbvio, vou parar de ir para parque e outras coisas, eu vou viver uma experiência de como que é a vida do americano. E é uma experiência turística super legal, vou passar um mês numa cidade do interior, alugar um Airbnb, começar a me virar, lidar com a comunidade ao redor ali, entender como que é que o americano interage no dia a dia. E para qualquer um desses casos, você que está me acompanhando, pode clicar no link da descrição aqui, porque o meu time pode te ajudar a tirar o teu visto americano. Nós somos de longe a melhor empresa do Brasil em relação à preparação para esse processo de aplicar para o visto. E uma promessa que eu faço para vocês é que todos os clientes da minha empresa, a Move Vistos, vão levar a sua melhor versão no dia da entrevista, porque a gente consegue estruturar a verdade e o plano da família de uma forma que se mostra muito mais eficiente, porque a gente usa estatística de todos os nossos clientes anteriores para poder ajudar os nossos clientes futuros. Com isso a gente consegue identificar o que está funcionando e colocar as pessoas no caminho certo. Quem contratar a mentoria da Move Vistos vai ter inclusive um Visa Manager, que é um profissional que vai acompanhar a jornada do início ao fim e que vai ajudar desde a definição da estratégia até a parte de 160, documentação, preparação financeira e a simulação da entrevista, que na minha opinião é a parte mais importante e é onde as pessoas mais elogiam e fazem que, caramba, agora tudo fez sentido e eu tô num nível de preparação incomparável em relação ao que eu achava que eu podia chegar sozinho. Essa é a missão da minha empresa, a Move Vistos, levar vocês com a melhor versão de vocês para que aumente a chance ao máximo de aprovação do visto americano. O link está na descrição, é só clicar, preencher um formulário, meu time vai entrar em contato e vocês podem marcar uma reunião para poder conversar sobre o projeto e definir quais são os próximos passos. Agora, voltando, um dos preços que a gente deixou de pagar, na verdade, foi das contas, né? Porque aluguel é muito mais barato do que nessas grandes cidades como Orlando. O custo de vida, de maneira geral, o mercado, tudo desce. Não vai descer 50%, mas vai descendo. Então, no interior, você consegue, às vezes, alugar por 4 ou 5 quartos e com terreno, pelo mesmo valor que numa cidade como Orlando, você vai gastar, às vezes, num apartamento de 2, 3 quartos. Agora, um outro preço que a gente teve que pagar foi a perda da privacidade. Isso daqui é inevitável. Como a gente mora numa rua fechada, no final da rua, existe uma comunidade muito ativa e os filhos interagem demais uns com os outros, eles brincam bastante, o que naturalmente significa a campainha tocando várias vezes ao dia. A gente faz homeschooling com o nosso filho e tem várias crianças aqui na rua que fazem também. Então, assim, é manhã, é tarde, vem brincar. Claro, toda a família tem a sua rotina, a gente tem a nossa rotina de estudo também, mas, assim, promove uma interação muito grande que, inevitavelmente, vai tirar de você um pouco da privacidade, que é você ficar quietinho. Vai ser assim em todo lugar no interior? Claro que não, mas na minha realidade é. E aí eu chego no último ponto, que pra mim é um dos mais legais, porque foi uma perda, mas foi uma perda que foi muito positiva. Nós perdemos um pouco do estilo de vida que a gente tinha, porque a gente começou a ter que se inserir muito mais em comunidade. Quando você mora numa casa, a segurança da sua família depende da segurança do outro, e do outro, e do outro, e do outro. Isso naturalmente promove um nível de interação maior. Pelo fato das crianças brincarem juntos, isso promove uma conexão muito maior entre as famílias também. Então, por exemplo, quando eu morava em Orlando, eu morava num prédio de 3 andares, onde a cada andar você tinha 4 apartamentos, então eram 12 apartamentos no meu prédio, e dessas 12 famílias, 0 delas
delas eram americanas, 0 eram brasileiras, o resto era tudo hispano e pessoas de outras nacionalidades. Não tinha um encaixe cultural, cada um estava vivendo a sua vida, correndo atrás das suas coisas. Então era muito mais oi, bom dia, tchau, boa noite, mas assim, não tinha convivência em comum. Aqui isso mudou completamente. Agora a gente vive completamente integrado, tem quase que um cronograma de atividades em comum, principalmente entre os filhos ali, que a gente precisa cumprir. Então tem aniversário quase todo final de semana, tem que comprar presente, tem que participar. É legal porque tá todo mundo interagindo. De repente a minha esposa ela recebe mensagem de uma outra mãe da rua perguntando se o Dudu pode sair para poder brincar. Então assim, é diferente, tem sido legal pra caramba, a gente tem aprendido coisa pra caramba. A gente não estaria fazendo homeschooling se nós não tivéssemos nos inserido na comunidade, visto outras famílias que estavam fazendo, percebido que sim, a gente estava pronto para poder fazer. A minha esposa ela começou a plantar, ter hortinha, coisa que ela sempre teve vontade, mas que não tinha colocado em prática ainda. Eu comecei a construir. Então assim, a gente começa a compartilhar alguns hábitos e ver que algumas coisas que a gente achava que eram super complexas, no final das contas, não era esse bicho de 7 cabeças. E tem outras pessoas comuns fazendo e a gente vai trocando ali o que funcionou para um, o que funcionou para outro. E eu sinto que a nossa evolução como pessoa e como família se potencializou aqui. De coisas para onde a gente já estava caminhando, mas que vendo na prática acontecer com outras famílias fez com que a gente acelerasse o processo. Então, de fato, foi um dos preços que a gente precisou pagar de vir para cá, de quebrar algumas crenças que nós tínhamos e nos abrirmos para ver novas formas de viver a vida. O que tem sido maravilhoso, porque algumas das coisas que a gente esperava trazer para nossa família, a gente antecipou em 1 ano, 2 anos, 3 anos, e que foi maravilhoso para nossa maturidade enquanto família e para tudo que a gente quer alcançar. Inclusive, eu vou pedir desculpa para vocês porque esse vídeo teve que ser bem mais curtinho, porque nós estamos literalmente agora esperando a campanha tocar para receber alguns vizinhos que vão vir aqui em casa para assistir o Super Bowl. Estou gravando esse vídeo aqui no domingo, então vai ser super legal, o pessoal já tá para chegar e tá aí um dos preços que a gente teve que pagar, mas pô, que preço legal pra caramba, né? Tem 2 famílias agora vindo aqui para minha casa de americanos que vão trazer no total 6 filhos, na verdade, e toda essa paz que vocês estão vendo aqui agora, ela tá com o tempo contado, daqui a 5 minutinhos o pessoal chega e vai ser uma festa. Então é isso, você que chegou até o final, aproveita e se inscreve no canal. Eu andei fazendo um vídeo por mês nos últimos tempos, mas eu tô sentindo falta disso daqui, de me conectar com vocês, então eu vou começar a falar um pouco mais sobre a vida nos Estados Unidos e eu espero trazer vídeo toda semana. Quem sabe eu não coloque mais de um vídeo por semana, então já se inscreve, ativa o sininho. Inclusive aqui na tela tá aparecendo um outro vídeo que eu fiz, onde eu falo sobre esse abismo cultural que existe entre Brasil e os Estados Unidos. Então se você tem vontade de vir viver uma experiência aqui nesse país, vale a pena demais. Clica aqui e assiste que você não vai se arrepender, tá bom? Valeu pessoal, um abraço e até mais.